Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 730 Um velho amigo. Ni Yan não sabia muito sobre a classe combatente das sombras. Quem quer que tenha conquistado esse título na sua vida passada nunca havia se revelado. Então, ele não tinha ideia de quais habilidades ativas ou habilidades inatas a classe possuía. Combatente das Sombras foi o segundo título de alto escalão a sair depois do Dançarino Luminoso e Ni Yan não tinha ideia de quais eram as diferenças. Mistaken Smile obter o título de Combatente das Sombras era um tipo de obra do destino. Como Ni Yan pegou o seu título de Dançarino Luminoso, o destino o compensou de alguma outra maneira. Ni Yan foi se encontrar com Mistaken Smile imediatamente após receber a notícia. Mistaken Smile acabara de completar sua missão. Ele ainda estava no quartel-general da guilda estocando suprimentos, preparando-se para começar a nivelar. Ele acabou ficando muito atrasado em relação aos outros em nível devido ao longo tempo que passou fazendo sua missão de avanço de classe. Os dois se encontraram no salão principal. Mistaken Smile usava equipamentos completamente diferentes da última vez que eles se viram. Surpreendentemente ele não estava usando uma armadura de couro, mas armadura leve. Todos os ladrões estavam restritos a usar apenas armaduras de tecido ou de couro. Eles não podiam usar nenhum tipo de armadura de chapa metálica. No entanto, o combatente das sombras havia claramente violado essa regra. Mistaken Smile estava vestido com uma armadura de metal cinza prateado. Embora a cor fosse bastante simples e a armadura parecesse um pouco antiquada, o artesanato era sublime e elaborado. Cada junta era reforçada com runas antigas que brilhavam com uma fraca luz azul. Era uma armadura rúnica leve. Elas eram conhecidas por ter a maior defesa entre todas as armaduras leves, rivalizando com a de algumas armaduras de placas pesadas. Sem mencionar que era tão leve que tinha muito pouco impacto na velocidade do usuário. Este era certamente um achado raro. A armadura leve de Mistaken Smile devia ser pelo menos sub-lendária, ou talvez até lendária. Ouvi dizer que você se tornou um combatente das sombras. Nada mal mesmo. Parabéns. Ni Yan sorriu. Mistaken Smile parecia bastante valente e imponente em sua armadura leve. Obrigado. Eu acho que essa classe realmente combina comigo. A defesa de um ladrão comum sempre foi muito baixa para mim. Então, estou muito feliz com a defesa de um combatente das sombras. É mais ou menos a par com a de um cavaleiro errante. Mas meu controle de multidões não é afetado de forma nenhuma. Disse Mistaken Smile. Os dois conversaram por um tempo. Mistaken Smile não escondeu nada de Ni Yan. Os combatentes das sombras ganhavam algumas das características de um guerreiro. Sua vida e defesa aumentaram acentuadamente, e eles ganhavam algumas habilidades de aumento de velocidade, como Charge e outras de controle de multidões, como Tendon Break. Se ele usasse essas habilidades em batalha, era quase garantido que pegaria o inimigo desprevenido. Vendo que Mistaken Smile estava bastante satisfeito com o título de combatente das sombras, a leve culpa que Ni Yan sentiu em seu coração desapareceu completamente. Afinal, nesta vida ele havia arrebatado o título de Dançarino Luminoso, que deveria ter sido justamente de Mistaken Smile. Se Mistaken Smile fosse um estranho, ele não se importaria. Mas, depois de ele se tornar companheiro de guilda e amigo, ele sempre se sentia um pouco mal ao pensar nesse assunto. Enquanto você estava fora, Summerbag se tornou uma grande maga. Ela, Sun, King of the World e o restante foram para o submundo juntos. Quando eles voltarem e descobrirem que você se tornou um combatente das sombras, Sun e King of the World definitivamente sentirão a pressão. Ni Yan riu. Ele lembrou que Sun tinha se tornado um perseguidor das sombras na linha do tempo anterior. Ele se perguntou se o mesmo aconteceria nesta vida. Primeiro vou fazer um nivelamento e me familiarizar com as habilidades de um combatente das sombras. Eu fiquei muito para trás. Os outros estão quase 20 níveis à minha frente. Disse Mistaken Smile. Pensando nesse ponto, ele se sentiu um pouco deprimido. Ele realmente passou muito tempo fazendo a missão de avanço para combatente das sombras, que era incrivelmente difícil. Não é uma má ideia. Isso também permitirá que você se acostume com sua nova classe. Acho que o estilo de jogo de um combatente das sombras é bem diferente do de um dançarino das sombras comum. Tudo no Império Viridiano se estabilizou mais ou menos. O que você planeja fazer a seguir? Estou prestes a fazer uma viagem ao Império Satrim. O Império Satrim? Mistaken Smile franziu as sobrancelhas. Este é o território da Angel Corps. Você tem certeza de que quer ir lá sozinho? Quer que eu vá com você? Não há necessidade. Eu só vou lá para uma missão. Meu interesse não está em dar o troco na Angel Corps, ao menos por enquanto. Concentre-se em aumentar seu nível. Pegue algumas bombas infernais da Violet Mist e use o método de nivelamento que eu falei anteriormente. Confie em mim, você ficará surpreso. Ni Yan sorriu. Mistaken Smile pensou por um momento e então disse: tudo bem, tenha cuidado. Ni Yan provavelmente não teria nenhum problema sozinho. Nesta fase do jogo, ninguém poderia matá-lo. Até outros mestres não se atreviam a fazer PVP com ele. Porque não seria uma luta equilibrada, mas uma surra unilateral. Os dois se despediram e Mistaken Smile foi fazer uma visita a Violet Mist para obter bombas infernais para nivelar. Ni Yan fez algumas coisas essenciais e se preparou para ir ao Império Satrim. Antes de Ni Yan partir, ele recebeu uma mensagem de Gu Huai. Uma tribo misteriosa nas grandes planícies de Abernathy, chamada Zala,
Abriu uma loja secreta no distrito norte de Ocoron. Os requisitos para comprar nesta loja eram extremamente altos. Era preciso ser pelo menos um conde para entrar. Os Zala não eram orques, mas eram muito mais encorpados do que as pessoas comuns. Eles usavam roupas bizarras com colares feitos de ossos humanos em volta do pescoço. Seus corpos estavam cobertos de corantes brancos, vermelhos e verdes. Eles eram uma pequena tribo. No entanto, nenhum NPC se atreveu a menosprezá-los. Todos os que visitavam a loja demonstravam seu maior respeito. Depois de ouvir a descrição de Gu Huai, Nian lembrou uma certa raça, os bárbaros. Era a raça do deus da guerra Kelo. Bárbaros foram divididos em muitos ramos. Esses Zala provavelmente eram um desses ramos. Enquanto caminhava pelas ruas de Ocoron, Nian vestiu a capa e foi na direção da loja secreta. Ao passar pela casa de leilões, Nian olhou para dentro. Haviam pessoas entrando e saindo sem parar. O lugar estava realmente movimentado. Nian estava prestes a continuar em frente, quando uma voz familiar chamou sua atenção. Machado de guerra Crotia, ouro negro de nível 100 para guerreiros, espada gloriosa, ouro negro, nível 115 para paladinos, trocando apenas por equipamentos de mago de nível igual. Essa voz não poderia ser mais familiar para Nian. Ele parou de andar, com um olhar de agradável surpresa no rosto. Nian virou a cabeça na direção da fonte da voz. Um mago corpulento, de túnica azulada, entrou em sua visão. O sujeito havia montado uma barraca do lado de fora da casa de leilões, com um machado de guerra e espada de ouro em exibição. Esses itens eram de uma qualidade bastante decente. Vendo a aparência rude de Henley e a barba suja, as lembranças da linha do tempo anterior vieram à mente de Nian. Nian tinha muitos amigos íntimos em sua vida passada. Ele tentou o seu melhor para localizá-los nessa vida, mas ele não conseguiu encontrar a maioria deles. Mesmo como líder das Kickers United, ainda era extremamente difícil encontrar uma pessoa específica entre esses milhões e milhões de jogadores. Além disso, como ele os abordaria? Aquelas pessoas não o conheciam mais. Se ele anunciasse publicamente que estava procurando por eles, outros poderiam pensar que eles eram pessoas sendo caçadas pelas Kickers United. Mesmo se eles se reunissem, ele os conhecia, mas eles não o conheceriam. Então qual era o sentido nisso? No entanto, este mago diante de Nian era um caso especial. Ele se chamava Henley. Seu ID no jogo era Everlively. Ele era um amigo íntimo em sua juventude. Eles foram para o ensino médio juntos em Ninjiang. No entanto, ele se transferiu no segundo ano e eles perderam o contato. Foi apenas no terceiro ano da universidade que Henley esbarrou com Tang Yao, e eles entraram em contato novamente. Os dois acabaram conversando sobre Conviction e se conheceram dentro do jogo. Mais tarde, ele se juntou à equipe deles. Henley era um sujeito corpulento. Ele era claramente mais adequado para ser um guerreiro, mas insistia em jogar como mago. Mesmo assim, ele era bastante habilidoso. Naquela época, todos acreditavam que ele tinha a maior chance de se tornar um mestre entre eles. Mas isso nunca aconteceu. Seu equipamento era de qualidade muito baixa, por isso ele nunca teve a chance. Quando Nian entrou na equipe, ele estava apenas no nível 80. Naquela época, Henley já estava no nível 120. Henley passou quase um mês ajudando a aumentar lentamente seu nível. Se não fosse pela ajuda de Henley, ele nem teria as qualificações para permanecer no time. Daí em diante ele sempre esteve sob os cuidados de Henley. Eles relaxaram juntos, nivelaram juntos e foram até caçados pela Victorious Return juntos. Aquele período de tempo era algo que ele nunca esqueceria. Henley sempre deixava suas mensagens bloqueadas para desconhecidos. Então Nian não tinha ideia de como entrar em contato. Foi uma grande surpresa esbarrar nele aqui de todos os lugares. Emoções complicadas brotaram em seu coração. Nesta vida, muitas coisas haviam mudado completamente. Embora esse antigo amigo íntimo dele estivesse diante de seus olhos, ele parecia um estranho distante. O que devo fazer? Nian hesitou por um momento. Virar-se e partir assim não era o estilo dele. Mesmo que Nian ganhasse riquezas e honra, ele nunca esqueceria aqueles que o ajudaram ao longo do caminho. Este era um verdadeiro irmão. No momento, ele era Nirvana Flame, o líder das Kickers United. Seu status pode ser completamente diferente nesta vida, mas sua personalidade não mudou. Mesmo se eles estivessem separados por toda a vida, Nian não queria deixar esses vínculos anteriores desaparecerem. Depois de pensar um pouco, ele foi até Henley. Ei, me desculpe, a gente se conhece de algum lugar? Disse Nian. Ele não pôde deixar de se repreender interiormente por sua saudação mal feita. Mas não havia como voltar atrás. Você não me ouviu? Estou apenas negociando, não vendendo. Sem exceções. Henley levantou a mão, cortando Nian. Ele olhou Nian de cima a baixo. Vendo essa pessoa escondendo sua aparência em uma capa preta, seus olhos estavam cheios de cautela. Nian ficou atordoado. De repente, ele percebeu que Henley o havia confundido com alguém que vinha pechinchar. Ele não pôde deixar de sorrir ironicamente. Não estou aqui para comprar nada, explicou Nian com um sorriso. Henley olhou atentamente para Nian. Conviction estava cheio de golpistas. Eles conversavam com os donos das barracas, agindo como se fossem melhores amigos. Eles demonstrariam interesse em comprar, mas,
Quando chegasse a hora de pagar, perceberiam subitamente que haviam esquecido o ouro ou tinham pouco dinheiro. Uma promessa de pagá-los mais tarde, um empréstimo na forma do item. Eles teriam as ideias mais loucas. Aqueles crédulos o suficiente para cair nesse golpe frequentemente não percebiam que haviam sido enganados até que já fosse tarde demais. Esses golpistas costumavam abordar suas possíveis vítimas exatamente como Nian fez, com suas aparências completamente ocultas. Vendo a expressão de Henley, Nian soube imediatamente o que esse sujeito estava pensando. Ele não sabia se ria ou chorava. Pensando um pouco, ele puxou o capuz, revelando sua aparência. Quando o olhar de Henley caiu no rosto de Nian, seus olhos quase saltaram das órbitas e a boca escancarou-se tanto que você poderia enfiar um ovo de galinha ali. Nirvana Flame? O quê? Eu conheço você? Henley gaguejou. Ao ver o rosto de Nian, ele sentiu como se uma bomba explodisse em sua cabeça. Ele realmente queria se dar um tapa forte para ter certeza de que não estava sonhando. Para encontrar com o lendário Nirvana Flame aleatoriamente enquanto trocava itens em uma tenda. Que tipo de mundo era esse?